Então, vamos começar? Pode fazer a prece. Pode. Pode. Vamos aproveitar esse momento, essa oportunidade, mentalizarmos lá na casa de Santo Antônio de Pádua, no nosso congá. Vamos mentalizar uma luz de cor azul. Vamos, nesse momento, pedir a presença dos trabalhadores da cúpula espiritual da Casa de Santo Antônio de Pádua, pedir a presença de todos os nossos guias e protetores, pedir a presença dos trabalhadores da Fonte das Rosas Brancas, os trabalhadores da Gira de Segurança. Vamos implorar os socorristas, trabalhadores, caminheiros de Santo Antônio de Pádua, que nós possamos sermos merecedores de cada dia estarmos com saúde, paz, fé, força, esperança, serenidade e muito amor nos nossos corações, para vivenciarmos a doutrina da Umbanda Sagrada. Agradecemos a Zambi Maior, agradecemos ao meu pai Oxalá, agradecemos à Virgem Maria, ao padroeiro da Casa de Santo Antônio de Pádua. Agradecemos pela proteção, pelos cuidados, pelo amor, pela luz, pelo amparo, pela força, pela misericórdia, pela compaixão de todos os nossos guias conosco, de todos os trabalhadores da cúpula de Santo Antônio de Pádua, e que nós possamos, meu Pai, nós possamos, cada dia, agradecermos pela oportunidade. E queremos implorar, doutor Bezerra de Menezes e todos os seus trabalhadores, Obaluaê, Lázaro, queremos implorar pela saúde de filhos da casa que estão necessitando muito. A Andréia, a Daniela Risse, Edileuza, pela saúde da Creuza, pela saúde da Rosane, do Solon, enfim, de cada um da Casa de Santo Antônio de Pádua, caminheiros, filhos e familiares que estejam precisando de saúde, de emprego, de um trabalho, e que esse trabalho venha trazer mais alegria no coração, mais vontade de ajudar a ação social, braço direito dos caminheiros de Santo Antônio de Pádua. Que nós possamos ser, meu Pai, instrumentos, canais da sua vontade, do seu amor à ação social. Te pedimos, Senhor, São Miguel Arcanjo e todos os seus trabalhadores, assim como a força de Ogum, dos boiadeiros e marinheiros. Comanda a equipe Ação Social da Casa de Santo Antônio de Pádua, ASCAP. Comanda, dirige, direciona, cobre, envolve, protege, ampara, afasta qualquer energia negativa, destrói qualquer energia negativa, transforma qualquer energia contrária em muito progresso material e espiritual. Pai de infinita misericórdia que estais no céu, santificado seja o teu santo nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, reino de paz e de amor. Seja feita a tua vontade, não a nossa, Pai, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, boníssimo Pai. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo o mal que ainda reside em nós. Que esta prece, Senhor, renove as nossas forças, energias, saúde, paz e muita fé. Que assim seja. Amém.
refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. É do reino de Oxalá, onde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Salve Umbanda, salve os orixás, salve os caminheiros de Santo Antônio de Pádua. Meu Santo Antônio de Pádua, grande é a sua luz. Ó, meu frade milagroso, mensageiro de Jesus, a sua luz maravilhosa, ó meu frade, nos protegerás pelos caminhos da vida, e a toda hora e a todo momento. Basta somente que tenhamos fé. Salve Santo Antônio de Pádua, salve todos os trabalhadores da casa dos caminheiros de Santo Antônio de Pádua. Caminheiros do Cristo em verdade, o seu lema é espalhar o amor com alegria, sem vaidade, seco pronto de quem sente dor. Caminheiros do Cristo em verdade, o seu lema é espalhar o amor com alegria, sem vaidade, saco pronto de quem sente dor. Para os órfãos tem sempre um abrigo, para os velhos afago e doçura, para os doentes um médio amigo, para os loucos amor e brandura. Salve os caminheiros. Então, pessoal, hoje nós iremos fazer uma doutrina diferente, né? Na verdade, nós não iremos estudar o livro, porque a Adriana, quem fica responsável em fazer a doutrina voltada para a leitura do livro, ela infelizmente não pôde estar presente hoje, pediu desculpas, e nós não conseguimos uma outra pessoa para substituí-la. Então, a nossa doutrina hoje vai ser mais um bate-papo, tá? Voltado para a ação social dos caminheiros, que é o nosso braço social. E eu vou dar a palavra para a nossa irmã Rosane, para ela explicar um pouco do que nós estamos fazendo na ação social, porque houve uma mudança de diretoria e estamos tendo vários projetos, nós estamos precisando de voluntários, né? Então, eu vou passar a palavra para a Rosane. Rosane, abre seu microfone.
Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar enquanto a Rosane não abre o áudio dela. Boa tarde, pessoas, tudo bem? Hoje a nossa ASCAP está sob a presidência da Salvelino, como todos já sabem, e a gente está fazendo uma revisão de todos os processos que a gente vinha tocando a instituição. Desculpe. A gente está hoje muito mais preocupado, desde o início a gente teve, mas não tanto quanto hoje, dando maior ênfase à promoção social, muito mais do que à assistência social. A gente está num momento de extrema carência, né? Ao longo da pandemia, a gente teve um baque violento na nossa arrecadação de recursos via o Bazar Solidário, que é a única fonte de renda expressiva das CAP, e, portanto, a gente não teve condições de manter o padrão de dar cesta de alimentos para todo mundo. Desde o início, a gente já vinha pensando da possibilidade de acabar com essa atividade. Por quê? Porque a gente acha que a ASCAP não pode ser assistencialista. A ASCAP tem que ser uma instituição de promoção social, né? Manter essas pessoas ali assistidas por conta da cesta, porque recebiam as cestas, era a mesma, a gente estava agindo do mesmo jeito que a pobreza faz com elas, ou seja, as aprisionam, tem que lhes deem qualquer meio de custearem a própria vida, de terem recursos para manter a própria vida. Então, já era uma coisa que havia sido pensada desde muito cedo, e hoje a gente está muito mais empenhado em acabar efetivamente com isso. Não é que nós não vamos dar alimentos a quem precisa. Sim, aqueles que estão extremamente, numa situação extrema, a gente tem que dar, pelo menos ajudar com uma cesta básica. Mas a gente quer, de qualquer maneira, dar um instrumento para que elas possam ter uma inserção na vida produtiva, elas tenham meios para poder, que possam elas mesmas comprarem o que desejam comer. Essa é a intenção. Então, no primeiro momento, a gente está fazendo uma reorganização das CAP, melhorando as condições e o controle do bazar, o controle melhor do que a gente ganha de doação, do patrimônio da ASCAP, que não é esse patrimônio todo, mas ainda vai ser grande, eu espero, mas porque as pessoas começavam a imaginar que o que está ali na ASCAP podia ser de todo mundo. Não, não é de todo mundo. O que chega às CAP é das CAP e cabe à diretoria das CAP, em comum acordo, dar destino ao que chega na instituição. Então, a gente está fazendo uma revisão de todos os processos e procedimentos da instituição. Ao mesmo tempo, a gente está trabalhando para fortalecer a questão da comunicação das CAP, não só na questão do blog das CAP, mas também conquistando pessoas para que construam conosco uma rede de comunicação. E essa rede de comunicação, ela não vai ser restrita às CAP. A gente quer que essa rede de comunicação também contemple os caminhos de Santo Antônio de Pádua, né? E a gente está tentando parcerias com outras instituições. Hoje nós temos parcerias com o Instituto Promundo e o Instituto Caixa Seguradora, para executar o projeto M mais H, Mulher mais Homem, Jovens contra a Violência. Esse projeto foi que estabeleceu um plano de ação para as CAP em 2020, mas foi extremamente prejudicado, brutalmente prejudicado com a pandemia do novo coronavírus. Nós ficamos numa situação em que a gente não pôde fazer mais nenhuma reunião presencial com as pessoas que estavam previstas para participar, e aproveitamos esse momento da pandemia, para não ficar parado, em construir algumas entrevistas, algumas lives e mesas redondas de conversa com pessoas que têm a ver com o tema, que é a equidade de gênero. Esse processo está sendo muito bom e está nos qualificando, nos dando mais informações exatamente sobre essa questão da equidade de gênero. É uma questão muito presente na realidade em que a ASCAP está inserida. Nós temos uma região que é extremamente violenta, sobretudo o pessoal do Sol Nascente, onde essa liberdade de ir e vir é um pouco
fica bastante comprometida em razão do crime organizado, são vários grupos de crime organizado que a gente tem no Sol Nascente, e que acabam também afetando a vida na borda de Ceilândia, onde a gente está localizado. Então, isso faz com que o tema seja muito atual e muito necessário para a nossa realidade, né? Nossa conjuntura espacial. E o que a gente busca com isso? A gente está buscando trazer jovens, trazer mais mulheres, exatamente para que elas possam fazer uma discussão mais profunda, uma revisão da realidade que vive, como elas podem, como todos eles, né, jovens e mulheres, podem intervir nessa realidade de modo a mudar essa fisionomia tão cruel que tem tanto no Sol Nascente quanto a borda de Ceilândia. Nós temos um conjunto de casos de violência doméstica, um conjunto de casos de pessoas que carregam traumas profundos e graves, com danos na saúde mental, com danos na saúde física, em razão da violência, né? Pessoas que perderam a capacidade de trabalhar em razão também da violência. Nós temos isso nos foi revelado pela Psicologia Solidária, um projeto extremamente importante para a SCAP e que tem um resultado fantástico. No ano passado, nós atendemos 72 pessoas, a maioria delas entre crianças e adultos e idosos, e a maioria dessas pessoas carregavam esse problema. Depressão, tentativa de ato extremo, devido à violência urbana e à violência doméstica. Em alguns casos, a gente conseguiu intervir, né, com o apoio de advogados, parceiros, para resolver o problema da mulher ou da jovem que foi agredida. Mas não conseguimos resolver todos os casos, né? Mesmo porque nem todos os casos chegam a gente. E aqueles que foram citados da psicologia, eles ficam sob sigilo, né? A gente não sabe o nome, não sabe o endereço, não sabe nada da pessoa, exceto o psicólogo que faz a psicoterapia com ela. Então, isso é um rigor que se tem, tanto é que todo o material fica trancado, para que ninguém tenha acesso a esses dados. Então, é realmente sobre muito sigilo que são tratados. Como é que a gente conseguiu esse levantamento? Esse levantamento a gente conseguiu porque o coordenador, à época, o Robert, abriu cada uma das fichas e nos passou a idade, o sexo, como a pessoa chegou à ASCAP, e a maioria delas foi indicada por órgão público, seja por delegacia de polícia, por escolas, foi que elas chegaram às ASCAP. Outras por indicação, pessoas que passaram pelo tratamento, se sentiram bem e a indicaram a outras pessoas. Dessa forma que a gente chegou a esse número de 72 pessoas. E foi dessa forma também que a gente soube, no meio desses questionários que a gente aplicou entre os psicólogos, a gente tomou conhecimento de que o maior número de casos era de depressão, e entre as crianças e adolescentes havia muitos casos também de tentativa de ato extremo, ou seja, suicídio. Houve o caso de uma criança, que eu não sei quem é, se é menino ou menina, mas que revelou ao psicólogo que não tinha razão de viver. Uma criança de 11 anos diz que não tem razão de viver, isso nos dá mais razão ainda para que a ASCAP possa existir. Nos dá mais uma motivação para que a ASCAP se fortaleça no sentido de acolher uma criança, um jovem, um adolescente que se mutila e por uma série de fatores, inclusive o fator da violência. Então, isso é um negócio assim, triste, mas ao mesmo tempo enormemente estimulante, porque a gente vê que a gente está efetivamente prestando um serviço importante e essencial à sociedade local. Dessas 72 pessoas atendidas, mais de 95% delas tentaram obter tratamento psicoterapeuta na rede pública, sem nenhum sucesso. Então, como se vê, a ASCAP tem uma importância muito grande, né, nessa comunidade. E não só a psicologia solidária.
Hoje, eu digo para vocês que a gente está tentando, né, estamos trabalhando firmemente para tentar criar dentro das CAP um sistema de atendimento jurídico gratuito às famílias e aos indivíduos que moram tanto no Sol Nascente quanto em Ceilândia. Então, a gente está buscando algumas tratativas com algumas organizações para que isso ocorra o mais breve possível, né? Hoje não podemos dizer que a gente tem isso certo, mas caminha para que isso seja possível e conto que vocês do centro também rezem para que isso ocorra, porque será um benefício enorme. Muita gente que chega lá pedindo cesta de alimento não conseguiu, por exemplo, resolver sua questão na vara de família. Outros não conseguiram resolver seus problemas da Previdência. E por aí vai. São pessoas com extrema dificuldade e que dependem de uma assessoria jurídica para ter acesso a seus direitos. Direitos previstos na legislação, mas, na maioria das vezes, são negados porque essas pessoas não têm o interlocutor correto com os órgãos competentes, com o Tribunal de Justiça, não tem. E elas ficam ao Deus dará. Como tem baixa escolaridade, desconhecimento total dos direitos, elas ficam extremamente prejudicadas. Elas não precisariam estar sendo beneficiárias de uma cesta de alimentos, mas elas têm como ter recurso financeiro para poder se manter, mas isso lhes é negado pelas dificuldades que elas enfrentam. Então, a gente entende que um departamento de assessoria jurídica faz extremamente importante dentro das CAP, como instituição de promoção social das pessoas, né? Então, esse é um caminho que a gente está buscando. Fora isso, a gente está tentando construir projetos, estamos fazendo contato com gente que é especialista nessa construção de projetos, para a gente se lançar na disputa de editais e outras fontes de recursos que estão disponíveis. Eu sempre disse para o pessoal das CAP, olha, tem muito dinheiro na roda, e a gente não sabe alcançar esse dinheiro. Então, é isso que a gente está buscando. Sem recursos financeiros, a gente não consegue fazer nada. E a outra coisa que a gente vem fazendo, bem importante, na batalha, a pessoa que vai construir o galpão das CAP sofreu um acidente, né, caiu uma fagulha de ferro no olho, a pessoa deveria ter recomeçado a obra na semana passada, na segunda-feira agora, aliás, na segunda-feira dessa semana, que se encerra hoje, e não conseguiu. Mas nós vamos fazer o galpão. E qual é a necessidade do galpão hoje? A necessidade do galpão é porque a gente precisa de um espaço para a produção de oficinas. Há pessoas interessadas em dar oficinas, exatamente na linha de introduzir essas pessoas no setor produtivo, e elas não têm condições. A outra coisa que a gente vem estudando, que eu acho que é importante também, é a questão do estatuto. Nós queremos fazer uma revisão séria do estatuto, não porque esse estatuto vigente seja inútil, não é essa a ideia, mas é uma necessidade de adequá-lo à legislação vigente. Houve muitas alterações, desde a edição desse estatuto até hoje, houve muita alteração. E a gente precisa, a todo custo, obter um registro de entidade social. Por que isso? Porque isso nos faz poder participar dos editais que tem. Este ano, já só o governo local já abriu mais de dois editais com verba de R$100 mil para as instituições. Ora, com R$100 mil, a instituição poderia fazer muito mais projetos e garantir muito mais bem-estar a mais pessoas. É essa a finalidade. O que a gente busca, em resumo, fazer? É tornar real o aprendizado que a gente tem na Umbanda. Na Umbanda, a gente ensina que é preciso fazer o bem sem olhar a quem. Né? Na Umbanda, a gente aprende também que fora da caridade não há salvação. Mas não é a gente compreende que essa salvação não é uma salvação individual, mas é a salvação da nossa sociedade, onde a solidariedade é cada vez mais escassa e a violência cada vez mais acentuada.
Então, se a gente consegue educar pessoas, torná-las mais humanizadas, se a gente consegue fazê-las mais solidárias, a gente consegue melhorar o ambiente em que a gente vive. Então, a caridade não é para o outro, nem para ninguém. É uma caridade para o coletivo, né? Fazer o bem às pessoas, fazer para que elas também se tornem boas pessoas. Essa é um pouco a ideia. Então, a gente tenta traduzir dentro das CAP aquilo que é ensinado todo fim de semana, e desde a história dos caminheiros, há 49 anos, é ensinado a todos os médicos que passam pela casa. Essa é a preocupação maior das CAP, é traduzir isso em atitudes efetivas, né? Então, a gente está buscando com esse trabalho. E o que a gente precisa, né? A gente precisa muito, muito mesmo, do engajamento de cada médium, de cada integrante do centro, nessa batalha que a gente trava diariamente, de conseguir coisas para as CAP. E não é só, são coisas muito simples. Compartilhar o que a gente publica no blog, pedir que as pessoas sejam, se inscrevam no canal do YouTube das CAP, se inscrevam no canal do YouTube dos caminheiros, dar divulgação, tentar ouvir pessoas que possam ser parceiros ou que tenham algo a contribuir para as CAP. É isso. O que a gente pede é que haja um gesto solidário dos médios com as CAP, né? Porque somos muito poucas pessoas lá dentro, né? Efetivamente, nós temos, essa diretoria está um pouco alterada, mas nós somos, na diretoria executiva, somos 5 pessoas. É muito pouca gente para dar conta de tanto trabalho. A gente tem virado noite aqui, escrevendo coisas, enviando coisas para as pessoas, no intuito de obter resultados. Algumas têm sido bem exitosas, outras nem tanto, fica naquele compasso do depois nós voltamos a conversar, mas, de qualquer maneira, a gente está se mostrando essas pessoas. Nós existimos, né? Temos tido a oportunidade de conversar com pessoas das mais diferentes profissões, e elas têm gostado. Ontem mesmo nós recebemos um dentista, e ele trabalha na Marinha, e pelo que falou, ele está perto de ir para a reserva. Ele foi lá comprar jornais para os bichos que ele tem. E aí, quando eu contei a história das CAP dele, ele foi muito sensível a isso. E falou que vai ver tem 3 filhas, e que vai ver com as filhas, com a mulher, o que ele pode doar para as CAP, e o que ele pode. A gente é excelente isso, nós precisamos de coisas para vender. Então, é isso. Quando a gente começa a conversar, contar o que as CAP faz, que as pessoas percebem que é uma instituição que tem seriedade, muda muito a relação, com a instituição. E é isso que a gente pede. As pessoas não tenham essa preocupação também, de divulgar, de participar. Olha, a gente viu essa diferença em relação às CAP lá no centro, quando a gente começou a fazer uma rifa de R$ 5, uma joia. Poucas pessoas aderiram a essa rifa. Olha, R$ 5 é muito pouco, né? E a gente já sabe que todo mundo tem a condição de comprar 1 ou 2 bilhetes. E isso não aconteceu, né? Quando a gente pede uma colaboração, alguém ia ajudar no bazar, né? A equipe que tinha lá, que estava fazendo o bazar, saiu, e porque mudou a diretoria, e aquela turma que estava lá se sentiu que não havia mais como continuar nas CAP. Ora, o que se percebe, a leitura que se faz disso, sem nenhum julgamento, nenhum querendo julgar ninguém, cada um sabe de si, mas a leitura que se faz, na medida que você larga um cargo porque uma outra pessoa saiu, é que o compromisso não era com a instituição, mas com a pessoa que estava no comando da instituição. Olha, eu vou sair no dia que mandarem eu embora,
né? Mas enquanto eu tiver vida, nem que seja na condição de voluntária, eu vou continuar na ASCAP, porque eu entendo que ela é o braço social não só do meu centro, mas ela é capaz de dar concretude aos ensinamentos da Umbanda, né? E eu sou umbandista de fato. Então, eu peço assim a vocês que colaborem. Nós precisamos de ajuda no bazar, nós precisamos de ajuda para abrir as CAP todos os dias, porque uma instituição social não pode ficar fechada, tem que ter alguém lá. Nós fizemos um folder em que explica, de maneira bem resumida, o que as CAP faz, quer dizer, passar informação para alguém já é um grande serviço. Ajudar a secretariar a psicologia solidária, que deve retornar nas próximas semanas, nós estamos trabalhando para isso, né? E agradecemos a colaboração de quem, da Creuza, que nos deu os vasculhantes, agradecemos a colaboração dos caminheiros, permitiu que a gente está pagando a mão de obra da colocação dos vasculhantes, para poder garantir maior ventilação nas CAP, dentro dos consultórios que são apertados. Tudo isso é muito importante para que a gente possa efetivamente melhorar a qualidade e o padrão do nosso serviço. Mas é preciso também que as pessoas colaborem. Sabem que são só 5 pessoas, não dá. A Salvelina passou a semana inteira indo para as CAP, limpando, organizando. A AIA está dando uma contribuição inestimável, que é etiquetando todas as roupas do bazar, botando preço. Nós vamos ter um controle de tudo isso por meio do computador, porque a gente tem que gastar o mínimo possível de papel. Ontem nós levamos uma surra de tarde para botar a maquininha de cobrança, a maquininha de cartão, de passar cartão de crédito e de débito, mas conseguimos botar essa máquina para funcionar. O homem que foi comprar jornal pagou em cartão de débito. Ou seja, há uma série de coisas que parecem miúdas, mas não é. É organizar um arquivo, é organizar uma prateleira que está mal arrumada, é ajudar a consertar, botar um parafuso, uma porca, arrumar um pé de móvel que está com problema. Tudo isso é super importante para a gente nas CAP, sabe? Nós vamos precisar de muita ajuda agora com a obra do galpão, porque a gente não conseguiu as doações das paredes como inicialmente a gente estava prevendo. Talvez aconteça no próximo ano essa doação das paredes, que é de placa cimentícia. Ou seja, a gente está precisando muito da colaboração. Então, se alguém pode colaborar com alguma coisa, apareça, seja voluntário. Temos que agradecer demais a Jo. A Jo foi importantíssima na recuperação de um sofá, que era o sofá que pertenceu à dona Antônia, e a gente está guardando tudo que pertencia a ela, que a gente encontra, a gente está guardando, em razão dos 50 anos do centro que serão comemorados no ano que vem, porque são relíquias, né, da fundadora da casa. Nós não queremos que elas se percam. Então, a Jo foi fantástica na recuperação desse sofá, junto com o Alessandro. Então, restauraram todo o sofá e hoje agora nós temos um bom sofá para receber visita, chega às CAP. Então, são coisas desse gênero que estão ocorrendo e que a gente acha que se cada um puder, assim, olha, quem tiver uma habilidade, queira se candidatar. A Jorge se ofereceu tempos atrás, a gente não conseguiu ainda, porque não tem o galpão, a ensinar as pessoas a pintarem pano, né? Fazer pintura em pano. Então, é pano de prato que vai dar várias outras coisas, essas pessoas vão poder ter renda para poder se virar, comprar um pão, comprar um leite, pegar uma passagem em busca de algum serviço, são coisas pequenas, mas são extremamente importantes, sabe? Então, eu faço um apelo não só em meu nome, mas em nome de toda a diretoria. Eu tenho certeza que todos eles concordam com esse apelo, que as pessoas possam aparecer. Ontem nós tínhamos 24 pacotes de fraldas para entregarmos no abrigo de deficiência. A gente não teve condição de entregar ontem. Porque o Solon, que é meu marido, passou muito mal à noite, daí estava com dificuldade estava querendo descansar porque não estava bem.
E depois, porque não tínhamos carro para fazer isso, né? Então, se alguém tem, olha, sabe, a gente está dependendo de uma pessoa para fazer entrega de cestas de alimentos. Por que a gente está entregando as cestas em casa? Exatamente para evitar aglomeração e proteger a pessoa que recebe e proteger a gente que está lá nas CAP, né? A gente não sabe se essas pessoas estão se higienizando direito em relação ao coronavírus, e aí a gente não quer se expor. Também não podemos deixar essa pessoa sem comida. Então, o que faz? Às vezes falta condução para a gente levar essa cesta. A gente fica dependendo de uma outra pessoa, e essa outra pessoa está com problema porque arranjou um emprego para trabalhar nos fins de semana. É uma dona de casa que arranjou um trabalho no fim de semana. Nós estamos sem veículo para fazer isso. Eu sozinha não consigo, porque eu também não conheço bem o bairro, não sei como chegar a todos os endereços. E tenho dificuldade de usar aquele negócio. Estou sem carteira de motorista, na verdade. Então, tem essas dificuldades. Quem puder, ofereça, compareça. A gente tem sempre alguma coisa para fazer. Nem que seja organizar papel, organizar um arquivo, organizar alguma coisa. Tem sempre alguma coisa para fazer nas CAP. Às vezes chegam pessoas que precisam de alguém só para dar atenção. Elas querem só conversar, alguma coisa, entender o que está acontecendo. A gente precisa de alguém para fazer isso. E às vezes a gente está ocupado demais, né? Não tem tempo para fazer isso. Abrir as CAP. É fundamental que as pessoas saibam que as CAP estão funcionando, né? Que ela não parou. Nós não paramos de trabalhar. Em todo esse processo da pandemia, nós não paramos de trabalhar nenhum dia. Todas essas construções das quais falei para vocês foram resultados desse processo da pandemia. A gente ficou em casa, tem um parceiro muito bom, que se chama Marcelo Fernandes. Ele tem sido um grande companheiro das CAP. Foi por meio dele que nós chegamos ao Instituto Caixa Seguradora e também ao Instituto Promundo. Foi por uma pesquisa que ele fez, e ele era do Comitê Nacional de Vítimas de Violência. Com a partida da Valéria Velasco, que coordenava o comitê, ele se uniu às CAP. E nós estamos tocando em frente. Então, nós estamos trabalhando muito, 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 muito. A produção de lives não é uma coisa tão fácil, né? É só chegar, tem que fazer cartaz, tem que fazer fly, tem que distribuir pelas redes sociais, e para isso a gente tem contado demais com a ajuda da Sumara Kanzi, que só está esperando passar todo esse processo, porque ela vai ser uma médium do centro. A Danizinha, aquela miudinha que também tem sido uma grande colaboradora nesse processo de divulgação, mas só isso não é suficiente. Eu acho que abraçar a ASCAP é também dar um abraço maior nos caminhos de Santo Antônio de Pádua. Nós não estamos fazendo isso para aparecer, mas, como eu disse para vocês e repito, para dar materialidade aos ensinamentos da casa, aos ensinamentos da Umbanda. Gente, eu falei muito, à disposição de todos. Quem quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. A Salvelina também está aí. A Aya está chegando nas CAP, compreendendo qual é o trabalho que tem lá. Alex está chegando nas CAP e está compreendendo a necessidade de organizar as finanças de uma melhor forma. Então, nós estamos aqui à disposição de vocês para aquilo que for necessário e compreenderem melhor o que está sendo planejado. Obrigada pela atenção de vocês. Que a paz de Zambi esteja com vocês sempre. Amém. Rosane já foi. Boa tarde a todos meus irmãos amados. Eu estava observando, antes de cobrir o galpão, antes de colocar o telhado no galpão, nós precisamos muito de ajuda, porque tem uns galhos de árvore que eles estão muito grandes. Os galhos estão vindo em direção à porta da ASCAP. E eu estava observando direito o risco de cobrir o galpão, colocar o telhado, e um galho daquela árvore, né, correr risco de quebrar muita telha e ter prejuízo imenso. Então, a gente precisa muito de ajuda do Luciano, para ele dar uma olhadinha lá, se for possível, meu irmão, para você dar uma olhada, se seria possível
né, você podar um pouco daquela árvore, né? Não sei se seria, né, se teria como você fazer isso, se seria possível, mas é uma necessidade muito grande que a gente está vendo ali, que corre riscos de colocar o telhado e depois os galhos, né, quebrarem por cima do telhado e dar um prejuízo imenso, né? A gente também está aguardando diminuir mais a chuva, diminuir bastante para que o Wilson, o ex-esposo da Francinete, veja o telhado da ASCAP, que está com necessidade também de uns reparos lá, né? A Rosane já comentou da necessidade de abrir todos os dias, né, de voluntários, e a gente também vai pedir doação de livros, né, para quem realmente puder doar livros, os que forem relacionados à religiosidade vão para os caminheiros, os que não ficarão lá na ASCAP, tá, meus irmãos? E reforçando o que a Rosane falou, nós necessitamos muito, a ASCAP precisa muito de voluntário, do coração de vocês, né? Precisa muito da visita de vocês, da oração de vocês, e a gente quer realmente que cada um filho caminheiros sintam na ASCAP a expansão do seu lar, a continuação do seu lar. Eu tenho triplicado minhas preces e pedidos à espiritualidade que traga mais pessoas, que ilumine mais pessoas e capacite mais pessoas, porque as pessoas que estão lá, que têm feito os seus trabalhos, com certeza recebem da espiritualidade muita fé, muita saúde, muita paz e proteção. Desejamos o mesmo a todos. Pode falar, Luciano. Oi, boa tarde, meus irmãos, tudo bem? Então, estava acompanhando aqui cumprimentar a todos os irmãos aí, primeiramente, Dona Creuza, Salvelina, Rosane, parabéns pelas palavras. E a todos os irmãos. É o seguinte, em relação à ASCAP, eu acredito que, mais do que nunca, com essa pandemia, é chegado o momento de trabalhar de forma mais profissional. Ou seja, enquadrar a ASCAP em um OCIP. A OCIP, ela é uma organização social, também é uma ONG, só que ela presta conta com o Ministério da Justiça, certo? Eu abri um instituto em 2010, e esse instituto está aberto até hoje, só que eu nunca consegui fazer nenhum projeto, porque a pessoa que iria fazer os projetos para mim foi embora para a África do Sul para trabalhar pela ONU, né? E eu deixei de mão essa questão. E na época a gente ia abrir ia enquadrar a ONG como OCIP, porque com o OCIP a gente consegue estar participando de pregões públicos e conseguindo tirar certidões para arrecadar conseguir verba do governo distrital, municipal, estadual e federal, né? E se a ASCAP ela se enquadrar como OCIP, ela consegue estar pegando o patrocínio da Petrobras, de outras estatais, de empresas do governo e empresas privadas, né? Eu acho que esse é o primeiro caminho e uma coisa leva a outra. Vamos supor, você abriu a ASCAP como OCIP, colocou ela como OCIP, você vai ter recurso, vai ter dinheiro para você contratar um funcionário, uma secretária, para você conseguir pagar um salário mensal para ela, para a ASCAP conseguir funcionar todos os dias, das 8 às 17 horas. Né? Uma coisa leva a outra. A partir do momento que você tem recurso, você tem dinheiro em caixa, você consegue estar controlando outras situações. E mais do que nunca, tem empresas aí dispostas a doar dinheiro para ONGs, porque essas empresas, elas deduzem no imposto de renda a doação que ela faz para a ONG.
Ou seja, se a ASCAP conseguir se tornar uma OCIP, ela vai conseguir pegar patrocínio de empresas privadas, e essa empresa privada ela vai ter benefício, ela vai deduzir no imposto de renda o dinheiro que ela doou para a ONG, ou seja, todo mundo ganha, o trabalho vai ser realizado, aquele que mais precisa vai ter acesso ao trabalho que é realizado, e assim eu acredito que fica muito mais fácil. Você pode contratar uma secretária, um diretor, o diretor pode ser remunerado, enfim, tudo se torna mais fácil. E em relação aí à Porta das Árvores, minha irmã, pode contar comigo. É só eu terminar minha obrinha lá, que eu tô mudando a empresa, tô fazendo um galpãozinho lá na chácara lá, para sair do aluguel da empresa. E assim que eu tiver mais disponível, pode contar comigo, que antes de levantar o galpão, eu vou lá e corto as árvores lá que tiver com necessidade para cortar. Mas é só isso. Obrigado. Luciano, Um abraço para todos. respondendo a você, é exatamente isso que a gente está construindo. A gente está trabalhando nesse sentido de obter esse registro de OCIP, que não é uma coisa muito fácil, e fazer essa busca por recursos. Nós temos, assim, há um grande número de empresas, de instituições públicas e privadas que permitem a gente fazer essa captação de recursos. O que resta para a gente é fazer uma discussão mais séria a respeito do estatuto e fazer essas mudanças que são necessárias. Fora isso, obter esses registros dos vários conselhos que existem, né? O Conselho Social, o Conselho da Mulher, o Conselho da Infância, da Juventude, a gente poder estar presente nesses conselhos, fazer a inserção das CAP nesses conselhos. Aí sim você pode buscar recursos públicos para isso, né? Existe uma dotação, inclusive pode postular perante alguns parlamentares que são que tenham afinidade, que tenham compreensão do trabalho do que seja o terceiro setor, para poder obter emenda parlamentar. E quando uma emenda é aprovada, pelo menos da Câmara Legislativa, quando ela é aprovada, o recurso é passado. É fácil? Não, não é fácil. Isso é um trabalho hercúleo que a gente vai ter que executar. Mas estamos construindo isso, né? Nós já temos uma minuta feita, uma minuta de estatuto produzida por uma advogada que é especializada, né, nesse campo das organizações sociais, da sociedade civil, e só que por muitas vezes que eu provoquei esse debate sobre isso, ele não ocorreu. Eu não posso unilateralmente, individualmente, tomar uma decisão dessa. A ASCAP é uma organização que tem um colegiado, tem uma diretoria, e isso é um trabalho da diretoria, né? Eu coloquei esse estatuto para todos, compartilhei com todos a proposta inicial do estatuto, da mudança do estatuto, e poucas pessoas, ou quase nenhuma, leu, ninguém deu atenção. Então, fica muito difícil, eu não tenho autoridade, nem devo tê-la, para pressionar as pessoas a lerem as coisas que a gente coloca. Eu acho que as coisas escritas são extremamente importantes, porque você pode revisar a qualquer tempo o que foi escrito, pode reler, sugerir, em cima disso, ter novas ideias, e eu acho que a escrita é fundamental dentro de um processo organizativo de uma instituição. Nem sempre as pessoas estão dispostas a ler. Eu hoje coloco uma mensagem no WhatsApp, e daqui que eu vou achar essa mensagem, isso leva horas, leva tempo. Não é isso, nós somos muito imediatistas. É preciso que a gente tenha um documento em mão, que a gente imprima, que a gente leia, e que a gente avalie se isso ou aquilo é bom ou ruim, e tenha uma ideia melhor para aquilo, né? Também a crítica pela crítica também não é positivo, mas a crítica que ela seja construtiva. Então, é nesse aspecto que a gente está colocando as coisas. E as pessoas, às vezes, não têm compreensão de que você está buscando uma condição melhor para a instituição. A instituição não tem capacidade de se sustentar hoje financeiramente. O que se tem de recurso financeiro é muito pouco, e olha que a gente tem conseguido doações bastante importantes. Não são em volume, mas a carga de qualidade que ela venha. Essa qualidade se dá por meio do reconhecimento da importância das CAP. Nós tivemos pessoas que sequer botaram o pé nas CAP, não sabem aonde é que fica, acho que talvez nem saibam como chegar às CAP. E elas estão fazendo doação de R$100, R$150, R$300. Por quê?
Reconhecer que a instituição é séria. Reconhecer que a instituição tem importância para a área em que ela está situada. Isso me preencheu de muita alegria, mas, ao mesmo tempo, impõe uma responsabilidade maior para as CAP, que é perenizar esse reconhecimento, expandir esse reconhecimento. Não basta uma ou duas ou três pessoas reconhecerem que as CAP é importante e que ela é inserida num contexto em que o Estado é ausente e que a população que a gente está atendendo é uma população invisível aos olhos do poder público. É importante que todos nós reconheçamos isso. Todos nós tenhamos o engajamento. Porque não se está falando de uma instituição dissociada dos caminheiros de Santo Antônio de Pádua, não. É braço social dos caminheiros de Santo Antônio de Pádua. Ah, mas você disse que aquele ali é um espaço laico. É um espaço laico. Por quê? Porque a gente não pode fazer seletividade na prestação do serviço para o bem-estar do outro. A Umbanda não é seletiva. A Umbanda acolhe qualquer pessoa de qualquer prática religiosa. Mas se a gente leva para dentro das CAP o conceito de religiosidade, a gente leva para dentro das CAP o conceito de Umbanda, a gente está sendo seletivo. Nós não vamos reproduzir dentro das CAP aquilo que produz as igrejas fundamentalistas. Seria um erro. Então, a ideia é fazer com que as CAP sejam um espaço laico, que tenhamos voluntários de todas as práticas de fé, não importa qual é a fé, né? Não importa qual é a ideologia, não importa qual é a cor, sexo ou orientação sexual, orientação de gênero. O que nos importa é que as pessoas que sejam gente que gosta de gente e que está disposta a doar o seu saber, o seu conhecimento, né, a sua habilidade àqueles que pouco ou nada possuem. Essa é a preocupação maior das CAP hoje. Nós não temos essa preocupação. Por isso que a gente não fala em religião dentro das CAP, né? Não se toca nesse aspecto, porque a nossa prática de fé é do lado, é a casa vizinha. Lá é uma casa para todos, né? Sem religiosidade. Mas nem por isso a gente chega ali e a gente não faz aquela reza silenciosa do coração, pedindo ajuda, pedindo que a espiritualidade se faça presente e que nos oriente e nos inspire na tomada de decisões. Esse tem sido nosso comportamento, né? Porque não é um espaço de evangelização, nem como é que se diz, de atração de pessoas para os caminheiros. Essa atração ela ocorre naturalmente, né? Algumas pessoas que lá já tiveram já perguntam para a gente: quando é que o centro vai abrir? Quando é que o centro vai reabrir? Ou seja, elas sabem que nós somos o braço social do Caminheiros, e isso, inclusive, a gente fez questão de deixar isso muito claro à opinião pública, na hora em que a gente conseguir alguma reportagem. Nós somos braço de uma casa umbandista que vai completar 50 anos, meio centenário. A gente fez questão, sem a ressalva de que é um espaço laico. Aqui nós abraçamos pessoas de quaisquer confissão religiosa. Foi isso que a gente fez o tempo inteiro. E é isso que a gente tem tentado manter, para que não haja nenhum milindre, né? Uma vez que a gente está situado numa área que as pessoas já nos estigmatizam, porque é uma casa espírita, é uma casa umbandista. Então, a gente não é se afastar dos caminhos, muito pelo contrário. O que a gente quer é mostrar, por meio das CAP, a Umbanda não só reza, não só pede, mas executa, faz, torna real aquilo que ela ensina. Né? Essa é a nossa preocupação maior. Né? Não vou estar, como é que se diz, tentando catequizar as pessoas para que sejam umbandistas, não. Mas é uma expressão que nos permite quebrar esse estigma de que a gente é um bando de macumbeira, um bando disso, um bando daquilo. Primeiro, que nós não somos bando, que nós não somos bandidos. E segundo, a gente faz porque foi aquilo que aprendemos. A gente traduz em gesto aquilo que a gente aprende. Nós não ficamos só no mundo etéreo, né? No mundo abstrato,
da fé que é intocável, né? A fé é uma coisa intocável, você não consegue colocá-la dentro das mãos, mas a gente traduz esse ensinamento em realidade. Essa é a preocupação. Então, a gente está batalhando realmente para fazer essa revisão do Estatuto, que nós sejamos o CIP, mas um pouco mais antes disso, obter o reconhecimento como entidade social. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Que a gente tem e que a gente possui. Porque se a gente consegue um reconhecimento na esfera distrital, fica muito mais fácil conseguir um reconhecimento como o CIP na esfera federal. Passa pela esfera federal. Né? Embora o momento seja muito difícil, a conjuntura é adversa, mas a gente não vai deixar de tentar por conta dessa conjuntura adversa. Então, a gente começa pelo ambiente distrital, o DF, poder participar dos conselhos distritais, daí a gente tentar chegar aos conselhos nacionais. Essa é a intenção. Nós estamos pensando nessa trajetória para evitar que haja alguma barreira intransponível para as CAPs. Bom, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Então tá, então por hoje a gente pode dar encerrada a nossa doutrina. Espero que tenha sido bastante esclarecedor todas as informações que a Rosane passou, né? Que realmente é muito importante. E que os nossos outros irmãos que não puderam estar presentes hoje, que eles tenham a curiosidade e tenha não só a curiosidade, mas que vejam essa nossa doutrina de hoje, porque infelizmente muitos não estão participando da doutrina aqui com a gente, né, pelo Meet, e também não têm a curiosidade de acessar o nosso link para poder ver o que nós estamos estudando. Mas cada um sabe de si, né? Cada um sabe o que precisa de aprender, né? Então, por hoje a gente pode dar por encerrada a nossa doutrina, né? E eu vou pedir para a Rosane fazer a prece. Pode ser, Rosane? Como é? Não entendi. Para você fazer a prece de encerramento da nossa doutrina. Tá. Tudo ok. Vamos lá, gente. Eu acho que a gente tem muito a agradecer. Agradecer pela presença de todos, agradecer pela saúde de todos, agradecer pela energia que nos envolve e que a gente tem certeza que as energias da Casa de Antônio Padre, de toda a sua cúpula espiritual, de todos os seus guardiões, têm estado ao nosso lado nessa trajetória de um ano tão difícil como esse. A gente tem muito que agradecer os nossos entes queridos, que estão aos nossos lados, aqueles também que já partiram, e agradecer. Tem duas boas notícias, né? A nossa Dani Loura está em casa, de alta, né? E a neném da Edileuza, lá na incubadora, um pouquinho, vai ter que tomar um antibióticozinho, mas ela está passando bem no geral. E, então, são duas irmãs da casa que tiveram esses momentos um pouco difíceis na vida, nessas últimas semanas. Mas elas estão bem. Então, isso que importa, a gente tem muito que agradecer a Zambi por tudo isso. Né? A integridade da nossa casa está sendo respeitada, né? Está sendo, inclusive, melhorada nesse processo. Então, tudo isso são benefícios que a gente tem muito que agradecer à espiritualidade. Eu quero, nesse momento, concitar todos a elevar seus pensamentos a Deus, pedindo a Ele força, luz, e nos protegendo, nos dando sempre essa proteção, com o fortalecimento dos nossos guardiões, para que mantenham a casa sempre íntegra fisicamente, íntegra na sua fé, íntegra na sua moral, íntegra naqueles valores que são relativos, que fazem parte de um processo civilizatório em que vivemos. Nesse momento, elevo uma prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga e pede por todos nós, pecadores, agora, na hora do nosso desencarne, para todo sempre.
Que essa mesma bondade de Maria se estenda a cada um de nós, se estenda a cada um daqueles que amamos, se estenda àqueles que hoje são nossos adversários, aqueles com quem nós não temos empatia, mas que sejamos dignos, não só de melhorar as nossas relações dentro e fora de nossa casa, mas possamos melhorar as nossas relações conosco mesmo. Nós possamos ser melhor para a gente também, né? Que saibamos compreender melhor as nossas limitações, as nossas virtudes, e dividir com aqueles que pouco ou nada têm, o pouco que sabemos. Em nome de Deus, em nome de todos os orixás da lei de Umbanda, em nome das flores, em nome da paz, em nome de todos os mentores da fonte das rosas brancas, de todos os orixás da lei de Umbanda, nós damos por encerrado esse momento de conversa e de doutrina na casa de Santo Antônio de Pádua. Louvado seja Zambi nas alturas e paz para todos.